partir de agora. Cafezinho Missioneiro. Sua dose diária de informação e entretenimento. Novos Horizontes FM. Olá, muito boa tarde, Santo Ângelo, boa tarde aos amigos ouvintes de toda a região, também os internautas que nos acompanham através da nossa live no YouTube e Facebook. Hoje, quarta-feira, 25 de junho, estamos chegando com mais um Cafezinho Missioneiro, que sempre vai ao ar com a força da Corsã, Companhia Rio Grandense de Saneamento. URI, um portal para a vida. E Grins Café Corporativo, lembrando que tudo se resolve com um bom café. Temperatura de 15 graus, hoje até nevou no Rio Grande do Sul. E a gente chega para mais um bate-papo com convidados especiais que eu deixo na apresentação da minha colega Dani Schneider. Dani, boa tarde. Boa tarde, Eduardo, tudo certo? Tudo na paz. Frio, mas tudo certo, né? Bom, começamos então, e eu começo com uma citação de uma pessoa que eu admiro muito, que é o Paulo Freire, que diz o seguinte: ensinar não é transferir conhecimento, é criar oportunidades para que cada um construa saber com as próprias mãos. Eu sou Dani Schneider e começa agora mais um Cafezinho Missioneiro, e hoje o papo é sobre ciência, criatividade, robótica e educação de verdade, aquela que aproxima os alunos da prática e do futuro. Recebemos aqui 2 professores da URI Santo Ângelo que estão à frente de um conjunto de projetos incríveis com escolas da região, levando laboratórios makers, formação em robótica, impressão 3D e desenvolvimento de brinquedos científicos para dentro da educação básica. A professora Cristina Paludo, mestre em ensino científico e tecnológico, com vasta experiência em formação docente, inovação e metodologias ativas, atua na URI como coordenadora de projetos e pesquisadora na área de formação de professores e práticas educativas interdisciplinares. E também o professor Rômulo Madrid de Mello, mestre em ensino de ciências e matemática, com forte atuação na área de física, tecnologias educacionais e coordenação de ações de extensão universitário. O educador dedicado à popularização científica e à transformação do ensino com práticas inovadoras, e também o atual administrador do nosso Parque Tecnológico da URI, o TecnoURI. Eles vêm hoje compartilhar conosco como é que a URI tem sido ponte entre a universidade e escolas públicas e como que esse trabalho tem transformado não só os espaços de ensino, mas também a vida de professores, aluno e da comunidade escolar. Paludo e Rômulo, sejam muito bem-vindos ao Cafezinho Missioneiro. Estou muito feliz em recebê-los aqui. Boa tarde, que Dani. Bom. Boa tarde. Ouvintes aí do Cafezinho Missioneiro, a gente também está muito feliz em estar aqui hoje compartilhando contigo e com toda a comunidade, né, os projetos que a gente vem desenvolvendo então, junto às escolas, não só do município, mas de toda a região das Missões. Que legal. Eu estou muito, assim, particularmente feliz porque eu conheço os dois, são meus amigos, foi minha professora e sei do trabalho que vocês realizam, nas universidades, mas na região, enfim. E também eu sou uma admiradora, né, desse tipo de trabalho e gosto bastante dessa área. Então, eu estou muito feliz mesmo da gente poder estar conversando sobre isso aqui. Bom, então, para começar, né, como é que vocês entendem o papel da URI na formação científica e tecnológica dos jovens da nossa região, assim, falando um pouco dos projetos, mas como que a URI vem com essa atuação para esse desenvolvimento tecnológico dos alunos? Pode falar, Rômulo. Então, boa tarde, Dani. Boa tarde, ouvintes do Cafezinho Missioneiro. É uma satisfação estar aqui junto com a Cris para a gente iniciar a tarde aí conversando um pouco sobre essa temática aí que é muito importante para o desenvolvimento, principalmente focando nos alunos, nos jovens que estão aí entrando no ensino médio. E essa caminhada é muito legal porque a URI já desenvolve um papel há um bom tempo nessa área. Então, acho que são mais de 10 anos, né, Cris? Muito mais. Principalmente o curso de ciência da computação, até as próprias engenharias participam de várias atividades aí e fomentando principalmente o pensamento computacional, parte da robótica, programação e despertando aí inclusive o raciocínio lógico, né, o cognitivo, ajudando principalmente
com que os nossos jovens eles consigam ter um desempenho melhor, inclusive nas disciplinas e no dia a dia da sua vivência escolar. Sim, que uma coisa leva a outra, né, prof? Uma coisa acaba despertando as outras coisas. E como que tem sido essa articulação da universidade com as escolas para impulsionar esse tipo de projeto? Porque, assim, a gente sabe da dificuldade, né, de conseguir verba, em primeiro lugar, para esse tipo de projeto, de conseguir desenvolver esses projetos, né? Os projetos mais simples já são difíceis de desenvolver. Como que vocês têm se articulado para conseguir fazer com que isso, criar essa ponte com as escolas, Palu? Dani, na verdade, assim, ó, como somos uma instituição comunitária, sempre houve essa preocupação, né, em toda a existência da URI, em desenvolver ações, né, que se articulassem com ensino, pesquisa e extensão, levar para a comunidade, né, em diferentes contextos, em diferentes esferas, diferentes instituições. Dentro do nosso escopo de trabalho aqui na área de ciência e tecnologia, né, que é onde eu e o Rômulo estamos atuando mais, a gente tem um percurso aí, como o Rômulo falou, de anos, né, tentando aproximar a computação, a ciência e tecnologia da educação básica. E em 2023 a gente conseguiu dar um passo além do que a gente vinha dando até então, né? E isso foi possível através do apoio da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, né? Então, na verdade, foi aprovada aí a consulta popular de 2022. Né? 2021, na verdade. 2021, E aí, em 2023 é que veio o recurso, né? E esse recurso, então, nos possibilitou adquirir mobiliário, impressora 3D, kits de robótica, kits de ferramenta, diversos outros componentes eletrônicos, e a gente pôde instalar um Lab Maker em uma escola estadual de cada um dos municípios da região das Missões. Né? Então foram instalados 25 Lab Makers. Todo município da região tem uma escola, pelo menos, que Pública. tem pública, que tem o Lab Maker. Perfeito. E aí, teve toda uma preocupação nossa, que não é simplesmente tu adquirir e disponibilizar o material para a escola. Então, a gente sabe, né? Nós, enquanto seres da área aí de tecnologia, você também, né, Dani? A gente sabe que as necessidades vão muito além de conseguir os equipamentos, né? A gente precisa da formação. Então, a gente fez todo um trabalho ali na URI, e aí, para isso, a gente montou toda uma equipe, né, envolvendo professores da ciência da computação, alunos bolsistas, né, para preparar material didático para esses professores aprenderem a utilizar a impressora 3D. Eles tiveram cursos presenciais até para fazer a demonstração, como que funcionava, né, a impressora, como que eles poderiam utilizar. E eles tiveram formações de como montar os robôs que eles receberam, porque os robôs eram todos desmontados, né? Então, eles tinham que começar o processo todo do zero. E junto com esse curso da montagem, claro que teve toda uma introdução da parte de eletrônica dos componentes. Porque não é só ensinar, liga esse fio aqui, esse aqui ali. Não, o que é cada um desses componentes, para que eles servem, né? Então, eles usaram diferentes sensores nos robôs, usaram um Arduino, né? Então, vários componentes aí. Então, junto com aprender a montar, eles aprenderam também conceitos básicos de eletrônica. E aí, depois de montado, aprenderam a programar. Mas não foi assim, ó, coisas estanques. Fui lá, dei o curso, eles aprenderam, vamos voltar para casa. Não, a gente manteve contato com essas 25 escolas, né, durante todo o tempo, desde a implantação até hoje. Nós mantemos contato com essas escolas para tirar dúvidas, para ir até a escola. Então, muitas vezes, eu e o Rômulo, juntamente com outros bolsistas, fomos até a escola para auxiliar eles nas dúvidas. Muitas escolas vieram até a URI também,
Então, é uma troca mesmo, né? Que legal. Eu quero aproveitar a tua fala, prof, porque assim, eu lembro que ano passado, né, Rômulo, nós nos descabelamos para conseguir votação na consulta popular, para conseguir recurso para projetos de tecnologia, e o quanto que é difícil fazer com que a comunidade se mobilize para votar e para entender que é um recurso que vem para cá, que acaba, né, se tornando projetos que impactam diretamente dentro da casa das pessoas, né, através da educação. Então, assim, olha que legal, né, a gente vê depois as coisas acontecendo, depois que a votação aconteceu, depois que o recurso vem, né, então, assim, quando chegar alguém oferecendo lá, ó, vote na consulta popular, votem, pessoal, porque isso é muito importante. Bom, tu falaste dos lab makers, né? Tem 25 lab makers no entorno. Como é que eles foram implementados nas escolas? E assim, antes acho que seria interessante falar para quem está nos ouvindo, o que é um lab maker? Rômulo. Dani, aproveitando que você falou da consulta popular, eu acho que a gente poderia voltar um pouquinho, porque a gente já está... eu trabalho com essa parte da consulta popular junto com o Coreia de Missões, os Comudes, há um bom tempo. Sim. Então, já tenho quase 20 anos desde o tempo... De experiência. Não sei se experiência ou de trabalho mesmo, mas isso conta. Desde o tempo que a consulta popular era toda manual e todo feito nos caderninhos, à mão. Eu não era nascida. E eu peguei bem essa transição quando o governo resolveu informatizar os programas da consulta popular. Então, já faz um bom tempo isso. E de lá para cá, a coisa veio, só foi melhorando, né? Aprimorando. Mas a URI sempre teve participando de projetos dentro da consulta popular. Nem sempre os projetos são aprovados. Sim. Então, e em 2020 nós enviamos vários projetos, porque hoje qualquer cidadão, quando abre o processo da consulta popular, que daqui uns dias deve estar aberto no site do governo, qualquer cidadão pode entrar lá e submeter uma proposta. Assim como os membros dos Comudes, Coreia, a comunidade, qualquer um pode ir lá. Depois é feito uma análise pela Secretaria de Planejamento e Gestão e Governança do Estado. Eles fazem uma análise criteriosa para saber se aquele projeto está dentro das áreas que são prioritárias para a consulta popular. Então, tem algumas áreas hoje, como saúde, segurança pública e educação, elas não fazem parte. O governo tem outros recursos já próprios destinados para isso. Então, existem outras, meio ambiente, turismo, tecnologia, empreendedorismo. Então, são várias secretarias que fazem parte. E desde 2020 a gente vinha colocando esse projeto e ele nem ia para a cédula. Ele passava nos critérios, mas não ia para a cédula. Até que em 2021, para 2022 mesmo, Cris, a gente já tinha, em 2021 nós aprovamos que era de análise de solos, terminou agora há pouco esse projeto, foram 36 meses de duração. E agora, em 2022, a gente submeteu de novo esse dos Lab Makers e conseguimos colocar eles na cédula. Mas como que a gente faz isso? Para conseguir colocar um projeto dentro da cédula, existem as assembleias municipais. Nos 25 municípios acontecem as assembleias municipais. E a gente tem que ir lá, depois que a SPGG libera o caderno de diretrizes, onde estão todos os projetos, programas que podem ser votados na cédula. E aí cada município, eles podem escolher até
5 projetos desses. Então, às vezes tem anos que tem 30, 40 projetos. Então, cada município tem que tirar 4, 5, que acha que é prioritário. E aí, o que o Cored faz depois que acontece todas essas assembleias? Faz um somatório e aí ranqueia os projetos que estiverem com mais votos, são os que vão ir para a cédula. Então, geralmente, o Cored Missões escolhe ou vai ser 6 projetos que vão ir para a cédula, 8, na maioria, os últimos anos tem sido 6. E quem que ganha depois é contemplado? São geralmente os 3 mais votados. Uhum. Então aí depois que consegue aprovar nas assembleias, tem que ir para votação. E aí você sabe como é que é. Sei. O ano passado a gente submeteu de novo e conseguimos. Sim. Foi o projeto mais aceito. Uhum. Das 25 assembleias, então ele teve aprovação de 24 assembleias. Depois ele não foi o mais votado, mas ele ficou em 3º lugar e está sendo contemplado. E agora a gente vai sair da fase piloto que nós estamos e vamos conseguir contemplar mais escolas para participar em 2026 do projeto. Que legal. A importância de a gente saber como funciona, né, Romulo, a tua fala é muito pertinente, porque às vezes as pessoas não entendem por que a gente está lá batendo, volta aqui, não sei o que. Eu lembro que na última vez eu saí no centro aqui, parando as pessoas no celular, olha só, deixa eu te explicar como é que funciona e tal, pra gente conseguir contemplar esse projeto. Fico muito feliz que as coisas tenham andado. Pode falar. E é legal porque, imagina, nós temos cidades com 2, 3 mil habitantes, onde os alunos estão tendo acesso Exato. Toda essa parte aí de estrutura de robótica, impressora 3D, tinham alunos e tanto professores que nunca tinham visto. Exato. Então eles estão tendo acesso e que nem a Cris falou, a gente a escola, além de ser contemplada, nós seguimos com toda uma metodologia para um treinamento, que não adiantava só deixar o material lá e se virem, não é bem assim que funciona. Essa fala da Prof. Faludo é muito pertinente, porque a gente, enquanto licenciandos, né, de computação, e a gente vai fazer as nossas práticas nas escolas, a gente encontra uma realidade muito preocupante, né? Muitas vezes o material chega através do Estado, chega lá, mas de fato fica lá num canto, porque os professores não têm o conhecimento para utilizar, né? O que é uma pena. Então, assim, não chega nos alunos, acaba não sendo utilizado, acaba estragando por falta de conhecimento. Então, é importante, né, que eles recebam esse treinamento. Mas a gente vai passando agora, já são 13h20 aqui no meu, 13h19. A gente vai fazer um bloquinho e a gente volta para falar sobre os Lab Makers. Tá virando de 1h19 para 1h20 e a gente vai fazer o nosso intervalinho comercial. Lembrando que a pauta de hoje são sobre os projetos da URI, que leva a laboratórios makers, formação em robótica, impressão 3D e o desenvolvimento de brinquedos científicos para dentro da educação básica. Cafezinho Missioneiro tem a força da Corsã, URI e Grins Café Corporativo e a gente volta já. O Cafezinho Missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. A Corsã está lançando o primeiro prêmio Corsã de Jornalismo Ambiental. Um reconhecimento aos profissionais que mostram como saneamento, meio ambiente e saúde pública transformam o nosso estado. Se você produz conteúdo que esclarece desafios e aponta soluções para um Rio Grande mais sustentável, inscreva seu trabalho e faça a diferença. Conheça as premiações e o regulamento em corsã.com.br. Corsã, nossa natureza, Movimento Rio Grande.
Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Grinks Café. Qualidade em cada xícara. Leve o diferencial da Grinks Café para sua empresa, porque onde tem um bom café, grandes negócios acontecem. Descubra mais em nosso Instagram, @GrinksCafé. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Olá, sou Dani Schneider, voltando agora, 13h24. Estamos aqui com o Cafezinho Missioneiro, hoje com a URI, professor Rômulo e a professora Cristina Paludo, a gente falando um pouco sobre o projeto de laboratórios makers na região. E a gente estava falando antes, professor Rômulo, sobre o que é exatamente um laboratório maker, o que foi feito nessas 25 cidades, que tipo de estrutura foi montada pelo programa, pelo projeto. Bom, então a gente conseguiu configurar o projeto para disponibilizar nessas 25 escolas aí uma estrutura, digamos, básica, assim, com o que a gente disponibilizou então. Foram kits de robótica, onde dentro desses kits tem vários componentes e principalmente, como nós queríamos nesse primeiro momento trabalhar com a parte de programação, montagem de robôs, eles receberam 2 robôs estilo Sumo, para que possibilitasse depois até a participação em torneios, que depois a Cris vai falar. Também algumas placas para poder fazer mais para frente. A gente vai trabalhar outros tipos de atividades para eles programarem essas placas, transformar em brinquedos científicos, que é um outro projeto também da Cris. Receberam canetas 3D. Então, teve escolas já que conseguiram fazer alguns trabalhos manuais, botaram até a Torre Eiffel, teve uma escola que fez, ficou bem legal, assim, olhando de longe. Quando eu olhei a primeira vez, eu digo, nem parece que é impressão 3D. Fizeram na impressora 3D, daí eu cheguei mais perto, não é. Na caneta. Na caneta 3D. Legal. E então, cada escola está tendo essa liberdade de usar a criatividade. E também a impressora 3D, né? Uma impressora 3D bem atualizada aí. Que legal. Ela imprime super rápido. A gente teve o apoio aí da empresa que está lá no parque hoje, que é a Inovatec 3D. Deu todo o treinamento. O treinamento foi presencial das impressoras. Então, eles aprenderam ela já veio pré-montada para eles, mas eles tiveram que montar o visor, mais algumas coisinhas ali, e tiveram um início para conseguir ter os primeiros contatos e poder imprimir, né? Sim. E agora, no momento que a gente começou a visitar as escolas, a gente viu que vários estão utilizando bem a impressora. Estão fazendo já seus projetos. E é o objetivo de um Lab Maker, né? Sim. Deixar que não só o pensamento computacional, mas que os alunos e professores possam ter a criatividade de fazer N coisas. Perfeito. Então, é legal. Tem escolas aí que já estão com projetos de horta, querem não informatizar, mas deixar toda ela automática, uma horta autônoma, assim,
De irrigação? De irrigação, tudo. Que legal! Com painel solar. Olha que legal! Abrindo o telhado, fechando. Então, eu já tenho alguns projetos aí em andamento. Então, iniciando um protótipo. Que legal! A gente sabe que esse tipo de ensino, de educação para os alunos é sempre um alvoroço, né? Eles adoram, enfim, a repercussão é sempre positiva. Nem sempre nos professores, né? Alguns professores são mais resistentes, enfim, e falo isso com conhecimento de causa, né? E como que foi esse treinamento dos profs, Paludan? Então, Dani, isso era uma coisa que eu até ia comentar contigo, assim. A gente sabe que na nossa área aí da educação, nós temos sempre muitos desafios, né? Sempre desafios novos aí. Agora nós temos aí a inclusão da computação, né? Na BNCC, né? Como obrigatório dentro das escolas, o que é um avanço, com certeza um avanço, Sim. mas que se apresenta como um desafio. Por quê? Né? Não temos hoje, em todas as escolas, professores que são da área. Né? Temos os nossos licenciados em computação, que são poucos ainda, né? Mas, por outro lado, nós não conseguimos visualizar concursos para dentro de escolas que contemplem aí o profissional licenciado em computação, né? Então, hoje, quem está fazendo esse papel dentro das escolas é o professor de matemática, de química, né, de biologia, de português, de inglês. Ou seja, são professores de áreas, né, que não tem nada a ver com computação e que estão sendo obrigados, vamos dizer assim, a de alguma forma inserir a tecnologia, a computação dentro da sala de aula. Então, isso realmente hoje não está sendo uma coisa fácil dentro das escolas. Sim. Foi um desafio que nós enfrentamos no projeto? Foi, né? Porque nós precisávamos ter dentro da escola pelo menos um professor responsável por uma equipe de alunos que eles montariam dentro da escola para participar dessas capacitações. Quem seria esse professor? Quem é o professor hoje que tem carga horária para assumir um projeto como esse? Porque tem toda essa questão também, né? A sobrecarga dos professores dentro da escola, das suas atividades. Então, encontramos, assim, professores muito engajados. O sucesso, assim, no nosso projeto se deve muito aos professores dessas escolas. Muitos deles, Dani, abriam mão do seu horário de almoço para ir para o laboratório com os alunos e atender esses alunos, a ajudar esses alunos nas atividades na hora do almoço. Né? Professores que no final do expediente ficavam aí 1 hora a mais dentro da escola para atender esses alunos. Né? Então, a gente teve professor assim, que foi muito engajado com essas atividades e que eles conseguem perceber a importância. Sim. Só que realmente as escolas precisam ter, né, alguém que seja da área para dar esse suporte. Então, teve dificuldades, muitas. Né? Tiveram muitas dificuldades. Então, assim, por isso que a importância da gente ter montado esse grupo tão grande, assim, para dar essa assistência para esses profs. Porque a gente sabe da dificuldade que eles têm por não serem da área, por não terem carga horária, né, para desenvolver as atividades. Então, assim, ó, pensando nessa questão e como eram 25 escolas, muito difícil a gente encontrar um horário em comum que a gente pudesse agrupar aí todas essas equipes das 25 escolas para uma formação presencial. Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu uma plataforma, um portal lá. Tem uma série de vídeos lá disponíveis. Desde a parte introdutória do que são os componentes eletrônicos, como que monta passo a passo o robô. Tem todo um material gigante, né, didático lá dentro desse espaço na web, que permitiu que cada escola, então, elaborasse a sua agenda, né, junto com a equipe, com os alunos que estavam participando desse projeto, e assistissem os vídeos e fossem desenvolvendo as atividades dentro do Lab Maker. Assistiu um vídeo, ficou com uma dificuldade em algum momento, aciona a equipe da URI pelo WhatsApp,
a gente tenta resolver pelo WhatsApp. Se não dava certo, a gente agendava um Meet, tentava pelo Meet. Não dava certo pelo Meet, a gente pegava o aluno, um bolsista lá, um ajudante nosso, e íamos até a escola. Aham. Ou a escola vinha até a URI, né? Então, foi um trabalho feito dessa forma, assim. E aí, culminou, agora em junho, no começo de junho, dia 5 de junho, a gente teve a Olimpíada Missioneira de Robótica. Ai, que legal. Eu vi várias fotos. Que a gente juntou, na verdade, a equipe dessas escolas que receberam o Lab Maker para uma competição, uma batalha de sumô. Foi muito legal, Dani, né? Foi o dia inteiro de evento aí, manhã e tarde, né, Rômulo? Foi muito legal, a gente ficou muito feliz. Teve escolas assim que nunca tinham participado de um evento como esse. Então, depois eles voltaram para casa e ficavam nos mandando mensagem assim, que acharam lindo, que foi uma experiência incrível, sabe? Que valeu muito a pena. Então, eles estavam muito felizes. Eles ficaram muito incentivados, assim, se sentiram estimulados a continuar. Sim. Né? E aí, agora, para dar continuidade a esse trabalho, né? Que a ideia não era só trabalhar com os robôs, com a programação dos robôs. A gente vai começar com as escolas um outro projeto, né? Também apoiado pelo CNPq, que é o de desenvolvimento de brinquedos científicos. Ai, que legal. É um projeto assim que eu já tinha esse sonho há um bom tempo. Acho que quando eu fui a tua prof, eu já comentava, né, sobre essa vontade do desenvolvimento de brinquedos científicos. E agora a gente conseguiu, então, aprovar o projeto CNPq, então vem um recurso e também com esse apoio da Secretaria do Estado, aí, de Ciência e Tecnologia do Estado, a gente vai conseguir... Facilita, né? Depois eu quero saber. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho, porque assim, dentro da universidade, ali, enfim, quando a gente vai fazer a disciplina de prática nas escolas, quando a gente está numa sala de aula e desenvolvendo qualquer que seja a prática, vem outro aluno e olha assim, de fora e olha, eu também queria... por que isso não tem na minha turma, né? Quando os licenciandos vão. Então, a gente sabe que isso impacta de forma muito positiva na vida dos alunos, enfim. E ainda mais nessas cidadezinhas aí de 2, 3 mil habitantes, que não chega tão fácil, né? Recurso e coisas diferentes e projetos. Como que vocês veem o antes e depois desses alunos, como, por exemplo, o que tu falaste, né? Mas como que vocês percebem, assim, esse engajamento, essa melhoria, enfim, né? Enquanto aluno, enquanto ser humano, enfim, como é que vocês percebem isso? Dani, é surpreendente. Nós já visitamos aí, das 25 escolas, mais da metade. O projeto ainda tem mais uma caminhada aí. Uhum. Eu já conheço todas as escolas, eu já fui presencialmente em outros anos, mas não com esse projeto. E nas escolas que a gente já foi, o que os professores e a própria direção da escola diz que é como dar água para o vinho. Os alunos mudaram completamente. Tem escolas aí que eles estão usando de espaço de convivência já. E aí é legal que eles formaram um grupo, estão trabalhando em equipe, então cada um é responsável por uma parte. Um é na parte da estilização, outro gosta mais de trabalhar com a impressora, os outros são mais da parte de montagem e programação. Então aí eles vão entendendo e até vai despertando qual é que é o perfil. A gente consegue identificar o perfil de cada aluno e sem contar na melhoria que eles têm dentro da sala de aula nas disciplinas básicas, né, e obrigatórias. Então é surpreendente a mudança. Quando a gente fala que educação transforma, é de fato isso, né? E, assim, a quantidade de habilidades, porque não é só aprender a programar, enfim, né? Então, certeza. A quantidade de habilidades que desenvolve.
O que eu ia dizer, Dani, ainda, sempre quando a gente vai fazer a defesa, tu teve na Câmara, quando eu fiz a defesa desse projeto, eu dizia, não quero que todo mundo vá lá para a URI depois para sair programador. Não é esse o objetivo do projeto. Embora tenha programação, é mais voltado para essa área, mas os próprios alunos estão vendo hoje que eles estão sentindo, eu gosto mais dessa parte aqui, mas eu consigo me inserir dentro do projeto, mesmo não gostando de programar. Então, isso aí é legal também. É muito além, né? Vai muito além. A gente já estamos chegando perto do outro bloquinho, tá passando muito rápido, tem um monte de coisa para perguntar ainda. Mas a gente vai para o intervalo rapidinho, então, e a gente volta em seguida para falar um pouco mais sobre esse projeto lindo que a URI está desenvolvendo aí de laboratórios makers na região. 1h39, reforçando que a pauta de hoje são sobre os projetos da URI que levam laboratórios makers, formação em robótica, impressão 3D e o desenvolvimento de brinquedos científicos para dentro da educação básica. Com a força da Corsã, URI e Grings Café Corporativo, o cafezinho volta já. O cafezinho missioneiro volta já. Novos Horizontes FM. Seu pet merece o melhor cuidado e o Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo está aqui para isso. Nossa estrutura moderna inclui diagnóstico por imagem com raio-x e ultrassom, bloco cirúrgico, salas de internação confortáveis e um laboratório de análises clínicas com tecnologia de ponta. Estamos no prédio 4. Para mais informações, ligue 3201-6277. Centro Clínico Veterinário da URI Santo Ângelo, cuidando de quem ama você. Transforme o ambiente da sua empresa com o sabor e a qualidade do Grings Café. Cada xícara oferece uma pausa estratégica para recarregar energias, promover conexões e valorizar momentos. Alugue ou adquira sua máquina de café e proporcione uma experiência premium a colaboradores e clientes. Grings Café. Mais produtividade, mais sabor, mais resultado. Quando o saneamento chega, a vida muda. Crianças saudáveis, famílias seguras, bairros valorizados. A Corsã está transformando o saneamento no Rio Grande do Sul, melhorando a qualidade de vida e elevando a dignidade dos gaúchos. Porque esgoto tratado é saúde e desenvolvimento para todos. Te liga, meu Rio Grande. Quando nossa obra terminar, é hora de conectar. Corsã, nossa natureza, movimento Rio Grande. Estamos de volta com Cafezinho Missioneiro. Agora 13h43, a gente volta aqui com o Cafezinho Missioneiro. Estamos recebendo hoje a professora Cristina Paludo e o professor Rômulo da URI. A gente está conversando sobre os projetos, diversos projetos que a URI tem desenvolvido na área de tecnologia e inovação, como os laboratórios makers na região. E agora a gente vai falar um pouco sobre um projeto de brinquedos científicos. Como é que está funcionando? Que etapa que está? Como é que isso está acontecendo, Paludo? Então, Dani, como a gente comentou com vocês, além dos kits de robótica, as escolas receberam também nos Lab Makers muitos outros componentes eletrônicos. Nessa primeira etapa do projeto, vamos dizer assim, a gente trabalhou com os robôs, né, que já tem um formato ali definido, ele só tem que chegar àquele formato. Que é o sumô, né? Só tem que montar o robô, né, saber conectar ali os componentes para o robô funcionar. Agora, nessa etapa dos brinquedos científicos, a ideia é que a gente utilize os outros componentes que estavam dentro desses kits que eles receberam e que a gente deixe eles soltar a criatividade. Uhum. Né? Então, agora eles não vão ter lá um kit pronto que eles precisam montar, não. Eles vão ter que pensar o que eles vão desenvolver, como que eles podem usar a impressora 3D para desenvolver esse brinquedo e qual é o conceito científico que vai estar
então, agregado nesse brinquedo. Que legal, eu quero ser né? aluna. Então, a ideia é uma continuidade. Sim. Né? Então, temos apoio aí do CNPq para esse projeto dos brinquedos, assim como nós tivemos o apoio do CNPq para as Olimpíadas também. Né? Então, esse aporte aí que a gente tem recebido, né, tanto do governo do estado quanto federal, ele é essencial para o desenvolvimento dessas atividades. Né? A gente precisa não só de recursos para aquisição desses componentes, mas também para recursos humanos, né? Então, nós precisamos ter pessoas envolvidas em todo esse processo aí. Então, agora, a ideia é essa. Né? Estamos começando nas escolas o projeto dos brinquedos. Novamente, nós temos uma equipe trabalhando, né? Então, tem a professora Rosângela com os alunos da matemática. Ela esteve aqui e comentou. Tem o professor Flávio com os alunos da engenharia mecânica. Eu aí representando a computação, e tem professores e alunos da ciência da computação também envolvidos no projeto. Né? Então, nós temos toda uma equipe. Nós temos professores de psicologia, né? Porque nós vamos trabalhar toda uma questão de diversidade aí também dentro desses brinquedos. Né? Então, nós vamos ter bolsistas, professores que serão bolsistas do projeto. Né? Então, temos aí 7 professores dentre essas 25 escolas, e aí 7 dos professores são nossos bolsistas, que vão nos apoiar, difundir, né, dentro das comunidades aí a questão dos brinquedos científicos. Nós temos bolsas de iniciação científica para acadêmicos da URI, e nós temos várias bolsas de iniciação científica para alunos das escolas. Então, se eu não me engano, Dani, nós temos 35 bolsas. Então, nós teremos 35 alunos lá do 9º ano, do 1º ano no ensino médio, sendo bolsista do CNPq durante aí 1 ano, 2 anos, para desenvolver esse projeto dos brinquedos. Então, estamos colocando, assim, toda força aí para dar muito certo esse projeto em toda a nossa região. Sabe que quando a prof. Rosângela esteve aqui, não sei se foi na semana passada ou na outra, e ela comentou, na hora me veio outra coisa, né? Porque lembra que a gente tinha falado outra vez de fazer da Praça da Ciência. Então, na hora eu imaginei uma pracinha já com brinquedos, enfim. E aí depois ela disse, não, são brinquedos menores, enfim, a ideia é um desafio para criar um brinquedo onde a gente possa, daqui a pouco até escalar, sim, enfim, né, esse brinquedo. Se sair algum brinquedo, Dani, né, que se encaixe dentro desse escopo aí de uma Praça da Ciência, a gente até estava tentando aí uma parceria com uma empresa para desenvolver esse brinquedo em tamanho real mesmo, né. Então, a ideia da Praça da Ciência em Santo Ângelo ainda não morreu, né, Dani? É uma ideia aí que a gente tem, a gente até já trabalhou juntas um tempo atrás, tentando emplacar um projeto nesse sentido. Eu lembro que na época nós tínhamos o apoio até do MAST, né, que é do Museu lá de Astronomia e Ciência lá do Rio de Janeiro, que é o mentor da Praça da Ciência no Brasil. Infelizmente, ainda não foi possível, mas a esperança ainda existe, Dani. Não vamos desistir, uma Praça da Ciência em Santo Ângelo ia ser... Que loucura. Tudo de bom. Ai, vamos, fica aí, ó. Já fica aí, ó. Para os nossos ouvintes do setor público, queremos apoio para nossa Praça da Ciência. Isso aí. Ontem a gente teve aqui, na segunda-feira, o Ober teve aqui, a gente falou a respeito da importância do nosso fundo de inovação dentro da lei de inovação, né? E o fundo de inovação, ele vem ao encontro dessa necessidade de a gente ter recursos para investir em pesquisa e desenvolvimento, né? E não tem como a gente fazer educação sem pesquisa e desenvolvimento, não né? Tem, não existe. Mas ainda assim, independente do projeto ser científico, existe essa interdisciplinaridade com outras matérias, certo? Com certeza. O que mais o que extrapola para além da tecnologia, assim? Quais outras disciplinas têm tido essa parceria dentro de sala de aula? Faz com matemática, faz lá dentro da escola, como que tem trabalhado isso? As escolas estão começando a trabalhar
principalmente a matemática, ciências, biologia, a física, então mais a química. Então tem algumas disciplinas que os professores já estão conseguindo fazer o link e levar para dentro da sala de aula. Então, como eu te disse, tem algumas escolas que a maioria formou o LabMaker num espaço que era um laboratório de ciências ou de informática. Então eles adaptaram e os alunos, algumas escolas têm acesso livre, os alunos vão lá, ficam mexendo, outras nem tanto, mas o interessante é que durante as Olimpíadas de robótica, a escola vencedora, ela nunca tinha participado de nada, ela começou do zero. Então, isso que é legal. Que é a escola de Mato Queimado. Que é a escola de Mato Queimado. Uma escola pequena, mas a equipe mostrou que é possível iniciar um projeto. Em menos de 6 meses, eles conseguiram aprender a montar o robô, programar e participaram da competição e concorreram lutaram ali literalmente lutaram, né? Lutaram no ringue lá com escolas que já foram campeãs. Sim. Então, não era só as escolas do projeto, tinham escolas ali que já tem uma boa caminhada dentro da parte robótica. da robótica. Que legal. E me diz, vocês falaram a respeito do acompanhamento com os professores das escolas durante o projeto. Esse tipo de engajamento que o Rômulo acabou de falar, isso garante a perpetuação, a continuidade, né, do projeto, porque daí nós temos ali alunos engajados, professores engajados, que vão seguir independente da URI continuar apoiando ou não, correto? Mas ainda assim, até onde vai o apoio da URI depois que esse projeto termina? Como é que é isso? Então, Dani, assim, a nossa ideia, né, de formar equipes dentro da escola e promover todas essas capacitações é justamente para formar recursos humanos dentro da escola que possam dar continuidade depois às atividades, né? Sem que a URI tenha que estar lá dentro toda hora. Isso vai acontecer em todas as escolas? Não sei, Dani. Aí vai muito da organização da escola, né? Em realmente aproveitar esse recurso humano que formou nesse momento. E agora, ainda achamos a necessidade de estarmos inseridos dentro da escola, né? A gente acha que não foi só com esse pontapé inicial aí, que agora a escola vai se tornar independente, assim, para fazer outros projetos. É uma caminhada, né? Por isso que a gente entrou com esse outro desafio para a escola agora. Bom, já trabalhamos com robótica, vamos trabalhar com desenvolvimento de brinquedos científicos. Aí vamos trazer o conhecimento científico da química, da biologia, da física, da área que for, que eles acharem mais pertinente dentro da escola. Vamos utilizar os componentes, né, que foram disponibilizados. Da mesma forma, a gente vai seguir o mesmo ritmo, porque a gente achou que foi, assim, bem interessante e deu muito certo essa questão da gente desenvolver vídeos e disponibilizar para eles. Sim. Né? Cada um faz aí o seu horário dentro da escola que pode participar do projeto. Então, a gente vai continuar dessa forma nos brinquedos científicos, né? E sempre que a gente puder, né, enquanto URI, estar apoiando as escolas no que eles precisarem, a gente vai estar, né? No momento, a gente tem escolas hoje que eles já têm certa autonomia nessa parte de Lab Makers, né? E são escolas que nos chamam a URI, nós vamos desenvolver um torneio de robótica interna aqui na escola, a gente gostaria que a URI participasse. Então, a gente sempre está, de alguma forma, inserido, né? Sim. Ou como apoiador, ou promovendo, né, a atividade dentro da escola, ou mesmo apoiando. Então, a gente não pretende, assim, se desvincular da escola, não, que a gente não queira que a escola tenha essa independência, né? Mas o apoio segue. A gente, sempre que a gente puder, assim, estar junto com a escola, ajudando, eu acho que é isso aí. Perfeito. Até porque, Dani, a gente vai estar sempre trazendo levando outros projetos. Eu ia perguntar isso agora. A ideia não é parar. Então,
Próxima consulta popular agora, se a gente conseguir, nós vamos submeter outro projeto, se for aprovado, vamos trabalhar outras temáticas e ir ampliando esse Lab E Maker. outras cidades também. Que Não, vocês pensam? outras cidades... Tem que fazer parte do Cored. Para esse projeto da consulta popular, nós temos que ficar só nas missões. Mas nós podemos ir além, como a gente já foi. Esse projeto aí hoje, ele está dentro do guarda-chuva do projeto Mais Ciência, onde o projeto Mais Ciência ele alcançou 70 e quase 80 escolas da região aí. Sim. Então foram 50 e poucos municípios. Então bem a região noroeste aqui toda, né? Sim. O próximo passo então agora é torcer para que o resultado da cédula lá repercuta a favor do projeto, é isso? Isso aí. Não, então assim, vamos contar com uma ampla divulgação, né? Como é que a gente pode inspirar outras instituições assim a fazer a mesma coisa, né? Porque sabemos que é uma caminhada e que exige, né, tempo e recurso, enfim. Mas eu fico pensando se a gente tivesse mais instituições envolvidas, o quanto que isso poderia repercutir, né? Diretamente dentro da sala de aula, né? Porque é de fato uma forma de educar que fica, que marca, que repercute, né? Como que vocês entendem assim que outras instituições poderiam fazer a mesma coisa, né? Na verdade, Dani, eu não sei se outras instituições poderiam fazer a mesma coisa. Eu acho que as outras instituições poderiam se juntar a nós, né? Então, eu acho que nós poderíamos formar aí uma rede, perfeito, né, de instituições aí trabalhando juntas para essa finalidade. Porque a gente sabe, assim, que sozinha não é fácil, né, Dani? Então, pra gente, assim, a gente também não tem perna para tudo que a gente tem vontade de fazer, né? Mas a gente tenta fazer o nosso melhor aí. Mas outras instituições tendo interesse no projeto, acho que a gente pode conversar, né? Tentar montar aí uma rede de parceiros em que a gente possa atender mais escolas, né? A gente tem essa limitação aí hoje no número de escolas que a gente consegue atender. Sim. Né? Então, a gente tendo uma equipe maior aí, daqui a pouco a gente está atendendo outras escolas também. A gente está conseguindo recursos de outros lugares, além do governo do estado, federal, aí, para ampliar aí o número de Lab Maker nas escolas, até escolas municipais, né? Então, as escolas que a gente atendeu até agora e que a gente implantou os Lab Makers foram escolas estaduais, já que o recurso veio do estado, né? Mas a gente pode pensar em implantar esses Lab Makers nas escolas municipais, né? Por que não? Por que não? Ainda mais agora com essa inclusão aí da computação na BNCC, né? A obrigatoriedade aí da computação nos currículos escolares. Então, seria uma boa oportunidade da escola já estar, né, sendo inserido nesse universo da computação aí. Mais uma vez a importância do nosso fundo municipal ter recursos. É isso aí, eu sempre digo, nós queremos ter um estado forte. Eu acho que todos os municípios precisam ser fortes. Sim. O ano passado, com aquela tragédia da enchente, a região com o maior PIB foi a mais afetada. E as de menor PIB nem tanto, quase não foram, né? Ainda bem, pelo menos. Sim. Mas conseguiram mandar o que podiam. Para quem foi a gente afetado. Trabalhou aqui, eu ajudei a encher garrafinha d'água. Sim. Outras coisas. Então, se nós fôssemos um estado forte, talvez a gente tivesse mandado muito mais além de roupa, cobertor, água. E a educação fortalece. E Dani, sei que está encerrando aí, quero deixar um recado para os ouvintes. Amanhã encerram as inscrições do vestibular de inverno. E existe aí uma novidade aí, que é o Cred URI 50% pré-aprovado. Então, entrem lá no site da URI,
sam.br e façam a inscrição para o vestibular de inverno, que a prova é neste domingo. E boa sorte para quem for fazer a prova. Paludo, para a gente finalizar, se tem algum gestor de escola, professor ouvindo a gente agora e se perguntou como é que eu posso começar algo assim na minha escola, o que tu diria? Eu diria, Dani, entre em contato com a gente senta, conversa, né, e busca estratégias aí para começar dentro da escola. Vamos começar. Pode me chamar também, aí, que eu tô junto. Bom, eu agradeço demais a presença de vocês, estou muito feliz. Obrigada, Prof. Cristina, professor Rômulo, por compartilhar esse trabalho tão inspirador. A educação precisa de pontes entre o saber acadêmico e o fazer cotidiano, entre teoria e o mundo real. Projetos como esse nos mostram que é possível aprender fazendo, criando, errando e tentando de novo. Nos vemos amanhã com mais um Cafezinho Missioneiro e até lá, sigamos criando. Um beijo. Dani, o entrevistado de ontem, doutor Clécio Ribeiro, interagiu com a gente aqui, mandando um abraço para os professores, em especial para Cristina Paludo também. Obrigada. A gente faz o nosso agradecimento pela participação de vocês, agora 2h em ponto, e a gente lembra que esta entrevista você pode assistir na íntegra lá no YouTube. Procure Rádio Novos Horizontes FM e aproveite. Com a força da Corsã, Uri e Grings Café Corporativo, Cafezinho Missioneiro fica por aqui e amanhã tem mais. Aquele abraço e até logo mais.